Miguel, você falou sobre o Conselho Tutelar, né? Eu queria que você esclarecesse o que aconteceu em relação ao. A gente viu notícias de denúncias e aí envolvia o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Queria que você falasse o que mais aconteceu, quais eram os órgãos envolvidos, como que eles chegaram na sua família, e o que se deu, né? Se eles proibiram você de pregar, o que foi falado? Bom, na realidade, devido a tantas denúncias, né, pela essa mesma vertente que eu acabei de falar aqui, das pessoas se incomodar, né, com jovens dentro da igreja e por aí vai, pegaram isso comigo, né, e fizeram sérias denúncias. E como toda denúncia, ela tem que ser o quê? Investigada, tá? Se ela tem fundamento ou não, tem que ser investigada. E foi investigada pelo MP, né? O MP levantou órgãos ali para fazer tanto a questão, um deles foi o Conselho Tutelar, né? É uma grande, desculpa falar rasgado, mentira esse negócio de não poder pregar, tá? Proibição de pregação, isso é mentira, tá? Primeiro que pregação ela é uma exposição da fé, tá? E a gente vive num país laico, ninguém pode ser impedido de professar a sua fé, tá? Nenhum órgão, nada pode colocar as mãos dentro de uma instituição religiosa, colocar a mão e dizer assim, bom, ele não pode pregar, ele não pode fazer seus afazeres, ele não pode praticar a sua fé. Isso não existe. Caso maior é o caso do bispo Edir Macedo, né? Ele tinha mais de 300, 500 processos, mas ele só parou de pregar no dia que ele foi preso, né? Então, essa coisa, dessa mídia, desse negócio de não poder pregar, foi barrado de pregar, as pessoas acharam que a justiça pode interferir na minha fé, na sua fé. Isso não é justiça, isso seria censura. A opção de não pregar por um tempo foi dada a partir de mim. Eu escolhi por um tempo não pregar, porque grandes foram as ameaças, grandes foram os ataques, as pessoas estavam pressionando muito, indo muito para cima, grandes mídias, grandes emissoras estavam atrás disso e eu optei me esconder. Elias se escondeu, por que eu não vou me esconder, né? Sempre há o querite de Deus, né? Um dia Elias dizima 800 profetas de Baal, no outro dia ele se esconde, né? Então, vale entender que sempre há o Carmelo, mas sempre há o querite na vida de todo crente. Miguel, você disse em um podcast que você se considera profeta. E eu acho que essa fala também escandaliza. Não sei se escandaliza é o termo correto, né? Mas tem muita gente que não é. Fala o oposto. E eu gostaria muito que você esclarecesse do porquê que você tem essa convicção de que você é um profeta e quais são as características de um profeta de Deus à luz da Bíblia. Bom, vamos lá. Eu sou um pregador, prego desde os meus 3 anos de idade. E a Bíblia diz assim, ó, que o profeta ele transmite a palavra de Deus. O pregador ele transmite a palavra de Deus. Todo profeta é um pregador, todo pregador é um profeta. Simples. Agora as pessoas preferiam se eu falasse que eu era um bandido, se eu falasse que eu era um aviãozinho de traficante, se eu falasse que eu era um MC. As pessoas... Agora falou que o profeta não existe. Então hoje a gente tem muitos juízes espirituais, tá? Que medem a unção das pessoas e dizem se elas são ou se elas não são. Então, respondendo a sua pergunta, todo pregador é um profeta, todo profeta é um pregador.